Olá, irmãos, bom dia. Hoje, quarta-feira, 29 de outubro, nós continuamos meditando na Escritura, conhecendo Deus chamado Espírito Santo, a pessoa do Deus chamado Espírito Santo, através das Escrituras, do meditar na palavra. E hoje, em Gálatas capítulo 2, a gente observa o Espírito Santo confirmando a sua vida, confirmando a sua presença, confirmando a salvação de um homem e de uma mulher que nasceu de novo, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que foi marcado, selado pela vida do Deus chamado Espírito Santo. É aquele homem e mulher que recebeu essa nova natureza, a natureza do Espírito, e que vive a vida desse Espírito, desse Deus chamado Espírito Santo. Ele vive pela fé, ele vive pelo crer, através das práticas espirituais. Através das práticas espirituais. Não é por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Cristo vivendo em nós através da vida do Espírito. Né? E todo homem e a mulher que vive a vida do Espírito através das práticas espirituais, ela vive para a glória de Deus, vive para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente observa aqui que o Espírito Santo veio para confirmar, selar, né? Por isso que ele é o selo, a nossa garantia, o nosso penhor de vida eterna, de salvação, a nossa certeza e convicção de salvação, de vida eterna. Por quê? Porque ao homem, irmãos, e à mulher era impossível se salvar. Por mais obediente que o homem fosse à lei, era impossível se salvar. Por isso que aprove a Deus, foi da vontade de Deus, o Pai, enviar o Filho a morrer na cruz por amor a mim e a você e para o meu e o seu perdão, né? Para que houvesse reconciliação, restauração daquilo que um dia foi quebrado, daquilo que um dia foi desfeito. Né? Então Jesus veio para cumprir toda a justiça, aquilo que eu e você não conseguia fazer, que o homem e a mulher não conseguiam fazer. Jesus veio para cumprir, adimplir, pagar o preço, né? O sacrifício perfeito. Por isso que é pela fé, por isso que é necessário esse relacionamento de conhecer a Cristo, a obra que Cristo consumou na cruz e o dom da justiça, a justiça que Cristo estabeleceu, consumou no meu e no seu lugar. É por isso que agora é um direito. Todo aquele que crê em Jesus é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então agora é um direito que foi estabelecido através da fé. A justificação pela fé, a salvação pela fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é falar a mesma coisa para dar certo. Fé é crer na obra que Cristo consumou na cruz e na justiça que Cristo estabeleceu na cruz, em meu e em seu favor. Por isso somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, por aquilo que Cristo fez. Né? Não fomos nós que fizemos, foi Cristo que fez. Aquilo que Cristo fez, se você crer, te salva, me salva, nos salva. Salvos mediante a graça, mediante a fé, o crer em Jesus. E a fé de Deus tem nome, irmãos, se chama Espírito Santo. O Deus chamado Espírito Santo. É Ele quem fala comigo e com você. É Ele quem vive em mim e em você. Ele vem encarnar, viver em mim e você, trazendo vida para mim e para você. Eu vim, disse Jesus, para que tenhais vida e vida em abundância. E essa nova vida que nós temos em Cristo, nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E a gente vê aqui que os judeus, eles cobravam, entrou no meio dos Gálatas e começou a cobrar dos Gálatas que eles praticassem a lei, fizessem a circuncisão, botando condição para a salvação. E a condição, irmãos, para ser salvo é crer em Jesus. Não é aquilo que eu preciso fazer, não é aquilo que Cristo fez, é crer em Jesus. Quem crê em Jesus será salvo. Quem crê em Jesus e for batizado será salvo.
Então não existe condição para mim fazer, para me ser salvo. Eu preciso crer em Jesus para receber esta nova forma de vida, esse novo estilo de vida. Evangelho é poder de Deus para a transformação de uma nova vida. Aquela vida de pecado, ela morre com Cristo na cruz para viver uma nova vida. Do mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o mesmo Espírito que vem habitar em mim e você, trazendo uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Por isso que nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que nós vivemos para manifestar na terra, o céu na terra. Manifestar na terra o reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. Pela vida que nós recebemos, a vida do Espírito. Por isso que ele chama a gente a viver essa nova forma de vida. Quem vive na presença do Deus chamado Espírito Santo, anda na presença do Deus chamado Espírito Santo. Anda por fé, caminha por fé. Nós não caminhamos por vista, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós fazemos. Não, nós caminhamos por fé, irmãos, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, conversando com Jesus, se relacionando com Jesus. Nós caminhamos por fé, crendo e manifestando esta fé que move o sobrenatural. E o Espírito Santo nos chama a viver essa fé, a não decair da graça, a não tornar inútil a graça do Senhor. Jesus Cristo não pode ter morrido em vão, irmãos. Se a salvação é pelo meu mérito, é pelo seu mérito, Jesus morreu em vão. Se a salvação precisa que eu faça alguma coisa, ou que vocês façam alguma coisa para ser salvo, Jesus morreu em vão. Que a gente possa crer nessa verdade, ter essa consciência do Espírito, que nos garante que em Cristo Jesus, na obra que Cristo consumou na cruz, nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé, para a glória de Deus. Que a gente possa viver essa fé, essa certeza e convicção que nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para todo aquele que está em Cristo Jesus, que vive na presença do Deus chamado Espírito Santo. Deus abençoe, irmão. Shalom.